Glória a Deus. Mais uma live. Sejam bem-vindos todos, amigos e amigas, seguidores. Chegou o tempo de nós colocarmos para fora aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. E hoje eu vou trazer uma mensagem muito rápida da parte do Senhor para a sua vida. E Deus, Ele tem nos levantado para, de fato, mudar a nossa vida e mudar a vida das pessoas nas quais o Senhor tem colocado na nossa vida. E a gente tem que transbordar, porque existe um amor, existe um rio fluindo, existe um transbordo que, de fato, ele tem impactado muitas pessoas, porque talvez uma mensagem dessa sendo pregada em uma reunião para 3 pessoas, às vezes só ficaria para 3 pessoas, né? Mas essa mensagem sendo lançada aqui no Instagram, no YouTube, como eu coloco lá no YouTube, eu peço que você vá lá e curte os meus vídeos e se inscreve no canal, porque na verdade tudo aquilo que começa pequeno, se você trabalhar, se você se dedicar, o Senhor abençoa. E assim, eu tenho visto o poder de Deus de abençoar, de transformar, de libertar, de curar, porque a minha vida tem algo de muito testemunho que o Senhor fez, algo muito transformador. A minha vida, na verdade, é um milagre. E por isso que a gente não pode deixar de falar, e por isso que a gente não pode deixar de compartilhar. E hoje eu quero falar um pouco sobre valor. Eu quero dizer para vocês que vocês têm valor. Eu quero dizer que o mundo, ele tenta nos desvalorizar, que a cada dia as pessoas estão aí jogadas, as pessoas estão tristes. A cada dia Satanás tem tentado desvalorizar as pessoas. A cada dia, às vezes, as mulheres perdem mais a sua honra, o seu respeito. A cada dia a família é destruída no Brasil e em todo o mundo. Mas nós temos que nos levantar, nós que conhecemos o reino, e nós temos que nos levantar para nos posicionar, para governar, porque é tão interessante que a imagem, a aparência, ela produz governo e domínio. E assim, um conselho para homens que estão me assistindo: case logo, em nome de Jesus, porque quando você casa, muita coisa é revelada. E às vezes seu potencial não tem sido revelado porque você ainda não casou. Mas eu te dou uma palavra e te abençoo. Se case, que você vai ver Deus fazer muito mais. A responsabilidade, ela gera... Toda responsabilidade, ela gera o crescimento. Então, quanto mais responsabilidade você tiver, mais homem você vai ser e mais conquista você vai ter. Então, jovens, não sei, 22, 20, 23 anos, se você tem a oportunidade de se casar, se case. E ali você vai ver Deus trabalhar na sua vida, Deus revelar de fato o seu potencial. E o crescimento que você espera talvez só chegará após o casamento. E assim, o desejo de Deus é que famílias sejam criadas. Na verdade, nós fomos chamados para
nós crescermos e multiplicarmos e nós frutificarmos até e depois morrer, né? E assim, você tem que frutificar, você tem que multiplicar, porque esse é um mandato de Deus. E a cada vez que você faz aquilo que o Senhor pede, mais você vai ver o favor de Deus e a graça dele sobre a sua vida. Eu mesmo, quando me casei com Geisa, eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha... tinha um trabalho que eu tinha conseguido há pouco tempo, um trabalho de vendedor, mas aí eu tive a coragem, a ousadia de me casar, porque eu queria dar esse passo de fé, dar esse passo de ousadia, de conquista, e graças a Deus o Senhor só tem me abençoado. E assim, eu não tinha tudo para casar, eu tinha poucas coisas, mas o Senhor ele veio abençoando, ele veio trabalhando a partir daí. E é tão interessante que hoje eu quero falar sobre honra. Eu quero falar sobre a honra que nós temos e que essa honra ela faz parte daquilo que o Senhor tem nos dado de conhecimento, de graça e da presença dele sobre nós. E eu estava lembrando, assistindo o testemunho do José Hermínio, que eu até coloquei nos stories. Se você quiser ir, vá lá em Rafael Almeida Play no YouTube e pesquise lá Empreendedores Radicais, que vai ter vários vídeos e vão te abençoar. E aí o irmão estava falando sobre ofertar, sobre ter passos de fé. E uma vez eu fui chamado por Deus em uma conferência para dias antes do meu casamento eu fazer uma oferta de R$1.000 e o casamento estava marcado e tinha muitas despesas para fazer, e eu tive esse passo de fé, eu deixei, foi tão claro que Deus falou assim: você que vai fazer uma festa, tenha ousadia, traga essa oferta. E assim eu levei, ofertei e não me arrependo. Por quê? Porque as sementes são plantadas. Enquanto a gente planta, a gente não vê o crescimento, mas depois essas sementes elas serão colhidas, elas crescerão. E assim, uma das sementes que eu falo para você é: tome a atitude de se casar, de juntar com a pessoa que você ama e de constituir uma família. E hoje eu quero falar sobre a mulher virtuosa, Provérbios capítulo 11, versículo 16. A mulher virtuosa, ela guarda a sua honra como os violentos guardam as suas riquezas ou os seus tesouros. E essa palavra ela vai te abençoar quando você entendê-la. Quando a palavra de Deus fala sobre a mulher virtuosa, ela está falando a respeito da igreja de Jesus aqui na terra, dos filhos de Deus. E a honra dos filhos de Deus é ter um relacionamento com o Pai. A honra de um filho é aquilo que ele tem do Pai. E a palavra de Deus vai dizer: a mulher virtuosa ela guarda a sua honra como os violentos guardam os seus tesouros. E aí eu quero hoje que você imagine comigo qual é o cenário dos violentos guardando os seus tesouros. Na verdade, os violentos guardando os seus tesouros, a gente pode imaginar aqueles bárbaros, aqueles filmes bárbaros que a gente às vezes já pode ter ouvido de guerras, pessoas que fazem de tudo, aqueles homens dentro da floresta, todo pintado, ali com suas facas, com suas lanças, homens fortes, protegendo a sua aldeia, a sua tribo,
como nós vemos, e eles fazem de tudo para não perderem a sua riqueza, o seu tesouro, porque se na sua tribo estiver o tesouro, o ouro, a riqueza, aquela tribo vai ser uma tribo forte, mas se não tiver, ela vai ser uma tribo enfraquecida. E a palavra de Deus diz: a mulher virtuosa guarda a sua honra, e nesse cenário a honra eu me refiro a Jesus, aquilo que eu tenho do reino de Deus, aquilo que eu tenho para transbordar de Deus, aquilo que o Senhor me deu, o relacionamento que eu tenho com Ele, a graça que Ele me deu, a força que Ele me deu. E a palavra de Deus vai dizer que a mulher virtuosa guarda a sua honra, como os violentos guardam os seus tesouros. E assim, eu não sei até que ponto você tem guardado a sua honra, homem, mulher, jovem, criança. Você que conhece a Jesus, você que conhece o reino de Deus, até que ponto você tem guardado essa honra? E eu quero te desafiar. Nós temos que começar a guardar a nossa honra como violentos guardam os seus tesouros. Porque não está na última hora de pregarmos o Evangelho. Não está no último dia, perto do grande dia que Jesus vai voltar. Na verdade, nós estamos no último segundo. Já é o último segundo e nós temos que nos apegar, e nós temos que prosperar, e nós temos que crescer para reinarmos em vida. E o reino de Deus, ele hoje nos chama através dessa palavra, através de tudo aquilo que você tem ouvido e vai ouvir, que nós temos que guardar a nossa honra, como os violentos, eles guardam as suas riquezas. Talvez nós não temos trabalhado tanto, nós não temos feito aquilo que deveríamos fazer para que a honra permaneça. E assim, a única honra que nós temos é Jesus. Hoje na minha vida, se tirar Jesus, pode matar, que não presta mais para nada, pode tacar sal, como diz aí. Assim, e de fato, a honra na vida dos cristãos é Jesus. Por quê? Porque você cria um novo propósito na sua vida. Porque você começa a caminhar e você entende que se você não está com Ele, não faz sentido. E na minha vida, eu era um beberrão, um cara que não tinha propósito nenhum, que vivia por aí. Financeiramente, eu era um cara que tinha que pedir aos amigos para, por favor, paga um pastel para mim, por favor, me ajuda de alguma forma, porque não tinha dinheiro, era muito escasso. E assim, o Senhor hoje tem nos levantado para trabalhar, para se mover em prosperidade. E assim, eu sou muito feliz porque eu tenho esse entendimento. E esse entendimento, Deus, Ele quer colocar dentro do seu coração. Como é que você tem guardado a sua honra? Como é que você tem guardado aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? E assim, a imagem, a aparência, ela gera domínio. E assim, se você falar, se você proclamar o reino de Deus, você vai estar sustentando o domínio de Deus naquele lugar. Se na minha empresa eu falo sobre o reino de Deus, eu ensino sobre aquilo que o céu tem para nós, eu estou gerando o domínio do céu naquele lugar, eu estou gerando o domínio de Deus naquele lugar. E assim, Deus, Ele quer nos levantar para nós empreendermos, para nós prosperarmos, porque enquanto mais nós prosperarmos, mais o reino de Deus vai ser estabelecido nos locais no quais o Senhor nos colocar por cabeça. Por isso eu tenho liberdade para dizer, você vai ser colocado por cabeça. Creia que Jesus tem o melhor para você. Creia que os planos de Deus são bem maiores que os seus. Creia que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais além daquilo que você pode pedir ou pensar.
creia que em 2022, 2021 ficou para trás. Se 2021 foi fracasso, não pense que 2022 vai ser fracasso também, porque a palavra de Deus diz que Ele faz nova todas as coisas. E assim, se levante, guarde a sua honra, guarde a sua honra. A nossa honra é Jesus. O nosso dever é colocar o domínio de Jesus aonde nós estamos. Eu estou usando aqui livremente o Instagram e o YouTube que eu vou lançar, que estou gravando esses vídeos, para que o domínio de Jesus esteja sobre este lugar. E assim, nós temos que abrir a nossa boca, porque é o último segundo, da vinda de Jesus, e Ele conta com a gente. Nesse último segundo, Deus Ele quer nos levantar para nós reinarmos. Nós só reinaremos com Cristo se nós reinarmos com Ele, se nós reinarmos com Ele aqui na terra. Não tem como você dizer que vai reinar com Jesus na eternidade se aqui na terra você viveu como um escravo, se aqui na terra você viveu como alguém que não reinava. Então, assim, a parábola dos talentos fala que Deus ele deu para um, ele deu um, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. E quando ele voltou, teve um que pegou o seu talento e enterrou. Outro ele pegou ali os seus tesouros e levou para o banco. E o banco gerou 4. E o que tinha 5, ele vendeu, comprou mais, negociou e conseguiu multiplicar para 10. E a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou, quando o Senhor chegou da parábola, ele dá a resposta. Você que tinha 5 e ganhou mais 5, ele diz: meu filho, você é um servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aquele outro que tinha 2 e multiplicou para 2, ele disse: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Mas aquele que tinha 1 e que enterrou e que não multiplicou, a palavra de Deus diz que até aquele que ele tinha lhe seria tomado. Por quê? Porque ele não multiplicou. Então, assim, a palavra de Deus para nós nós temos que dominar, nós temos que prosperar, nós temos que crescer, porque enquanto mais nós crescermos, mais nós vamos ter a capacidade de abençoar. Se você tem algum problema com dinheiro, não tenha problema com dinheiro, porque enquanto mais dinheiro você tiver, enquanto mais bens, quanto maior seu nome seja, enquanto mais o eco do seu nome chegar, mais você vai ter a capacidade de abençoar pessoas e mais você vai ter a capacidade de transbordar. E assim, nós vamos de fé em fé e de glória em glória, guardando a nossa honra, assim como os violentos. E assim, eu quero fazer uma oração. Na verdade, é um apelo, é um chamado para cada general, para cada um que vai me ouvir, que está me ouvindo. Deus ele nos chamou para guardar a nossa honra, para de brincar, para de levar as coisas, todas elas na brincadeira, porque o reino de Deus é sério. Porque quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, colocaram-se uma coroa de espinhos, colocaram-se os cravos na mão. Imagina, se você colocar um prego aqui na sua mão e apertar um pouco, você já vai sentir uma dor imensa. Na hora que furar, meu Deus. E ele foi um cravo que entrou e atravessou, e era um cravo bem grosso, talvez da grossura de um dedo, e foi colocado nos pés também, e tudo isso foi colocado, ele não estava de forma alguma de brincadeira. E assim, se levante hoje como um violento, seja violento contra o pecado, seja violento contra o inferno, fale sobre Jesus, que a sua vida ela possa mostrar o crescimento e o favor de Deus na sua vida.
Porque enquanto mais você cresce, mais o nome de Jesus é glorificado. Falando de honra, eu quero também falar para você que hoje não se sente valorizado, como eu falei no início desta live. O Senhor, Ele vê valor em você. Ainda que você não veja valor, ainda que você ache que não tem valor, o Senhor vê valor em você. O Senhor viu valor em mim. Eu não merecia estar hoje falando a respeito de coisas tão grandes, porque para mim o reino de Deus é algo tão grande, algo que pode transformar essa realidade que eu estou falando. Não são só palavras. Na verdade, o reino de Deus, ele é poder de Deus na minha vida. E assim, Deus, ele me deu a oportunidade de conhecê-lo e ele viu valor em mim. Eu não me valorizava. Por que eu não me valorizava? Porque eu era praticamente um escravo de Satanás. Porque é como se ele tivesse uma coleira do meu pescoço e me levasse, agora você vai para a cidade tal para passar a noite bebendo, escutando todo tipo de porcaria, de som. E aí depois você vai para a cidade tal, e aí você vai para bar tal, e aí você vai para a seresta tal, e aí você vai para o pancadão tal, para a festa tal. E assim Satanás, ele me conduzia, levando, fazendo, não tinha valor. Eu não via valor em mim, porque se eu visse valor em mim, eu não vivia e não sofreria tudo aquilo que eu sofri nas mãos de Satanás. Mas ele viu valor em mim. Quando eu enxerguei esse valor, foi algo tão forte que eu comecei a perceber, meu Deus, eu não vejo valor em mim, mas Jesus viu valor em mim e ele está me mostrando, ele está revelando que ele me valoriza. E assim, ele não me valoriza só a mim, ele valoriza a você. Ele quer que você seja uma pessoa que cresce de fé em fé, de glória em glória. Ele quer que você esteja muito melhor no final de 2022 do que no final de 2021. Ele quer que você cresça, que você prospere. Ele vê valor em você. Eu não sei, às vezes nós não conseguimos ver valor, né? Existem tanto tipo de pessoas que não se valorizam, que entregam a vida dela para qualquer pessoa ou para qualquer sistema, ou para qualquer religião, ou para qualquer vício, e não se valorizam. Mas Jesus tem uma palavra: eu te valorizo. A mulher que adulterou, que levaram para Jesus enquanto ele riscava o chão com o dedo, aquela mulher, ela não se valorizava. Por quê? Porque ela adulterava, ela tinha vários homens, ela se deitava com vários homens, ou seja, a vida dela, o corpo dela era totalmente bagunçado, ela não se valorizava. Mas Jesus, mesmo assim, pegando aquela mulher que era jogada, que andava nas mãos de um, talvez se encontrava com um de manhã, outro à tarde e outro à noite, não tinha valor nenhum, era como um objeto, né? Era como uma moto, que a pessoa monta em cima, anda, entrega para outro anda e tal. Mas assim, Jesus olhou para ela e disse para ela: cadê os teus acusadores? Porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus chama ela, pega na mão daquela mulher e levanta ela e diz: eu também não te condeno. Por que eu não te condeno? Porque eu te valorizo, porque eu morri por você, porque você merece, a partir de mim, a graça de Deus na sua vida. E assim, você tem valor. Aonde esse vídeo chegar, quem quer que ouça, você tem valor. Ah, mas minha família não me valoriza. Ah, mas meu patrão não me valoriza. Ah, mas as pessoas não me valorizam. No meu bairro, na minha cidade, eu quero lhe dizer: você é amado, você é precioso, você tem valor. E algo sobre isso, eu queria fazer uma simples ilustração, assim, com essa nota de R$100. Essa nota aqui de R$100, se eu oferecer ela para alguns de vocês, vocês iriam querer.
Pegue R$ 100 para você. E assim, essa nota de R$ 100 tem um valor. Ela tem o valor de R$ 100. Mas assim, se eu, talvez sem saber ou por mal, não entenda o valor dessa nota de R$ 100 e eu pego essa nota de R$ 100 e eu amasse ela e amasse ela de todo jeito, pise nela, ó, maltrate ela de todas as formas e olha só, ela perdeu o valor. Se eu entregar para alguém, a pessoa vai querer realmente receber a nota. Por quê? Porque ela está pisada, ela está amassada, mas ela não perdeu o valor. Talvez se a pessoa pegar e essa nota de R$ 100, ó. Se alguém pegar uma nota dessa de R$ 100 e rasgar ela, rasgou a nota. E aí, se eu amassar novamente ela rasgada e oferecer ela para alguma pessoa, a pessoa vai querer, porque ainda tem as duas partes iguais e ainda pode ser restaurado. E assim eu quero dizer na sua vida, se você foi rasgado, se você foi pisoteado, se você foi amassado, talvez você vendo esse vídeo, você vê, rapaz, minha vida é essa nota de R$ 100 aí, tá só a bagaça, tá só o sabugo. Então eu quero te dizer, existe alguém que vê valor em você, existe alguém que apostou em você. E o que foi Thomas que apostaram em mim? Apostaram todo o sangue de um corpo, apostaram toda a vida. Jesus, ele veio, ele nasceu na manjedoura, ele foi perseguido, mandaram matar todas as crianças para matarem Jesus, mas não conseguiu. Ele foi convidado para um casamento, e nesse casamento, onde começou o primeiro milagre do nosso amado, ele chegou nesse casamento, o vinho acabou, que representava a alegria, o valor daquele casamento acabou, mas Jesus olha para aquele vinho e olha para aquela situação e diz: aquilo que não tem valor mais para os homens, porque todo mundo já estava começando a murmurar, dizendo: eita, esse casamento não presta mais, não tem mais vinho, acabou tudo. Mas porque duravam 7 dias os casamentos naquele tempo. E aí Jesus olha para aquela situação. Os homens podem estar prestes a desvalorizar e a sair fazendo uma tragédia com o casamento desse homem, mas como ele me convidou para esse casamento, eu vou colocar valor. E assim, quando você se valoriza, quando você vê o valor que Jesus coloca em você, a sua própria vida tem valor. Então convide Jesus para a sua vida. Pare de sofrer, pare de entregar a sua vida para qualquer sistema, pare de entregar a sua vida para qualquer coisa e entregue a sua vida para Jesus. Ele pegou aquele casamento totalmente falido e sem valor e colocou ele supervalorizado quando ele mandou encher as taças de água e transformou aquelas taças em vinho. E ali a alegria voltou. E ali aquele casamento, estudiosos afirmam que nos dias de hoje, como o vinho era um bom vinho, um vinho caríssimo, se fossem fazer um estudo hoje, chegaria mais ou menos a uns 300 milhões de reais o milagre que Jesus fez naquele casamento. E assim, o que você tem para Jesus resolver? Qual é a dificuldade? Qual é a desvalorização que você vê hoje que ele não possa fazer? Eu quero te dizer, ele pode fazer e ele quer fazer. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é capaz de salvar um casamento
que foi destruído pela falta da alegria. Ele é capaz de salvar uma mulher que foi destruída porque não se via valor de forma alguma. E Ele é capaz de fazer todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que está sentado em um trono e governa todo o universo. Então eu quero convidar você, se valoriza, guarda o seu coração, tira do seu coração a mágoa, o rancor, o ressentimento, a amargura, o ódio e perdoa as pessoas. Tira do teu coração toda sujeira, limpa o teu coração. Olha para aquele que está dentro do teu coração e pergunta: se Jesus quisesse me valorizar, Ele deixaria tudo isso no meu coração? Não. Então tira, coloca tudo para fora, procura ajuda, procura conselhos e você vai ver a sua vida ser totalmente abençoada, transformada. Em nome de Jesus, eu estou nessa semana fazendo live, nesse mês de janeiro. Eu creio que no final do mês, no final do ano, no mês de dezembro, a minha vida ela vai estar completamente abençoada. Ela vai estar muito mais abençoada de como eu estou começando. E assim, eu estou em um período de jejum. Faz algo para Deus. Tem um relacionamento diferente também com Deus. Eu coloco esses 30 dias. Não estou falando aqui para dizer que eu faço isso, porque eu não tenho necessidade nenhuma. Mas eu estou fazendo esse jejum de 30 dias no início do ano, representando e tomando de posse que nesse ano de 2022, nós vamos viver algo extraordinário em crescimento, em prosperidade, em alegria e em valor. E nós vamos guardar a nossa honra, porque quando você de fato se levanta para jejuar, de fato você dá a sua cara a tapa. Até minha avó falou assim: gostei, você está colocando assim a cara e falando a sua vida, porque aqui muitas pessoas poderão ver. De fato eu estou. Por quê? Porque Jesus vê valor em mim. E nada que os homens digam ao meu respeito, eu não estou nem aí para a minha reputação, eu não estou nem aí para o que as pessoas vão falar, mas uma coisa eu sei, eu sou valorizado por Ele. E é tão interessante que às vezes, assim, o pai, nosso pai e nossa mãe, eles podem nos valorizar. Eles podem ver valor em nós, mas esse valor ele é limitado só dentro da nossa casa, na casa dos nossos pais, das nossas mães. Mas o valor que o Senhor tem por nós é que, através desse valor que Ele vê em nós, Ele é capaz de mudar toda a nossa história. Porque toda autoridade, porque todo sistema, todo mundo, todo o planeta Terra, todo o universo é governado por Jesus. Então, quando nós de fato temos o amor de Jesus, o relacionamento com Jesus, nós vivemos em paz. Por quê? Porque nós sabemos que o valor que Ele nos dá, a gente pode enfrentar qualquer batalha, a gente pode enfrentar qualquer sistema, tudo aquilo que se levantar para nos destruir, a gente sabe, meu Deus é poderoso. Meu Deus já me ajudou, meu Deus já me levantou, meu Deus já me livrou de tantos demônios, meu Deus já me livrou de tantas coisas ruins que eu era aprisionado, de tanta mentalidade ruim, de tanta escassez, de tantas tristezas e amarguras. Eu era um cara muito atribulado, eu me lembro que eu passava 4 dias de carnaval intenso, forte, fazendo tudo que podia e o que não podia. E depois daqueles dias de carnaval, eu tinha uma semana ali de ressaca, uma semana de tristeza. Eu não me valorizava, era essa a situação. Mas Jesus, Ele viu valor em mim. E hoje
Eu estou aqui para falar isso para você. Se valoriza, Jesus te ama. Você é amado, você é perdoado, se valoriza. Aquilo que ele é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa, se você tiver fé, você vence. O mesmo Deus que age na vida de... Talvez você olhe para as pessoas e vê assim, como Deus foi bom com aquela pessoa, como Deus foi maravilhoso. E você pensa assim, mas comigo não vai dar certo, comigo a minha situação é essa, a minha situação é de tristeza, eu não consegui, eu sou fraco, minha família é pobre, eu tenho bloqueios, eu não consigo. Eu quero lhe dizer, Jesus te ama, e se você é filho dele, você é filho daquele que pode todas as coisas, daquele que é dono de tudo. E ele te ama. E assim, eu posso falar para você, a sua vida não será mais a mesma. Jesus, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar com providência, ele vai agir. O Espírito Santo, ele vai tirar as feridas do teu coração, porque de fato ele te ama muito. E o desejo dele é te ver crescer. O desejo dele é ver você crescer. A cada ano você vai crescer mais, a cada dia você vai crescer mais. Você terá uma família linda, seus filhos serão abençoados. Você crescerá abundantemente. A tua família, os planos, os projetos, tudo aquilo que você sonha, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer ainda mais. O Senhor não vai fazer só o que você quer, Ele vai fazer ainda mais. Por que, irmão, que você está falando isso? Por que, Thomas? Por quê? Porque o Senhor diz que Ele tem planos de paz e não planos de mal para nós. Amém? Porque se eu, como um homem mau, olho para o meu filho, eu desejo coisas boas para ele, eu desejo que ele seja feliz, eu desejo que ele seja um homem abençoado, um homem próspero. Eu sou homem, sou mau. Eu já digo, Deus, o que Ele pensa do meu filho, de mim e de você e da minha esposa. Ele pensa coisas boas, Ele pensa coisas maravilhosas. Não só pensa, Ele pode realizar. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que dá tanto querer como realizar. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ouvimos esta palavra maravilhosa, Pai, porque aqui o Senhor pregou, Jesus, para mim. O Senhor me abençoou grandemente, Pai, com essas palavras que saíram da minha boca, mas que vieram diretamente do Teu Espírito, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo, que o Senhor nos dê um 2022 extraordinário, Pai. 2022, meu Deus, será um ano de crescimento exponencial, Pai. Meu Deus, nossos negócios prosperarão abundantemente, meu Deus. Nossa família será cheia de paz, de alegria, de amor, meu Deus. Meu Deus, o Senhor mudará a atmosfera, o Senhor mudará decisões ao nosso respeito, o Senhor nos conectará a milhares de pessoas que, junto com elas, Pai, nós faremos, meu Deus, o valor que é, Jesus, o Senhor em nós e nós no Senhor aqui nessa terra, Pai, resplandecer. Meu Deus, muito obrigado, Paizinho, por esta live. Muito obrigado, Paizinho, por essa ousadia que o Senhor tem me dado, Pai. E que as pessoas que aqui ouvirem sejam abençoadas. Espírito Santo, que o Senhor possa guiar, Pai, para que essa live chegue ao máximo de pessoas, Pai. Que as pessoas recebam essa palavra e tenham sua vida totalmente transformada, meu Pai. Porque um dia, Senhor, eu ouvi essa palavra, Senhor, e a minha vida foi abençoada, a minha vida foi mudada, Jesus. E o Senhor transformou a minha vida da água para o vinho, Jesus. Quando eu olho para aquilo que eu era, quando eu olho para tudo aquilo que eu sofri, Jesus, nas mãos de Satanás, e como, Jesus, eu orei, Paizinho, por muitas vezes, Jesus, eu chegava até bêbado em casa, e
me trancava no meu quarto bêbado, Pai, e pedia: Jesus, me liberta desses vícios, desses demônios, Pai. Meu Deus, por favor, Jesus, faz isso na vida de cada um, Pai, que aqui vai ouvir, Pai, que essa mensagem vai chegar, Jesus. E hoje, Pai, o Senhor tem me dado alegria, Pai, o Senhor tem me dado conquista, o Senhor tem me dado, meu Deus, uma família abençoada, Jesus. Meu Deus, muito obrigado. O Senhor transformou a minha vida da água para o vinho, Pai. E eu estou aqui para dizer, Pai, para cada um, Jesus, que a vida deles também será, Pai. Se hoje as pessoas se encontram desvalorizadas, elas verão o valor que o Senhor a dá, Pai, a cada uma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia.